Shalom, queridos. Eu sou o Bispo Joás, somos os semeadores da vida e estamos iniciando o poder da palavra. Poder que edifica a sua vida de segunda a sexta aqui na rede social, declarando as verdades do Evangelho e fazendo um momento de reflexão sobre o Evangelho e a prática dele em nossas vidas. Quero compartilhar nesse dia o texto que se encontra em Isaías 55:12, que diz: "Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares." Não perca tempo com o mundo. Não gaste tempo com o mundo. Você, peregrino nessa terra, temos necessidades, sim, que devem ser supridas. Para isso, não deixamos de trabalhar e proporcionar sustento até mesmo em conforto para nós e toda a nossa família. Mas façamos tudo para a glória de Deus. Façamos tudo com excelência, pois estamos fazendo para o Senhor. Coma do que Deus tem para a sua vida e identifique-se na palavra de Deus e certamente você se deleitará com os mais finos manjares. Simples assim. Porque o Evangelho não é complicado, querido. Somos nós que complicamos. A semeadura, ela é, sim, à vontade. Você pode semear da maneira que você quiser. O Senhor Jesus até ilustra uma história, uma parábola de um semeador que saiu a semear. E o texto começa dizendo que esse semeador tem atitudes imprudentes, porque ele lança a semente na beira do caminho, ele lança junto aos espinhos, ele lança junto às pedras, até que ele entende que ele precisa lançar em uma terra boa. Sabe, amados, nós às vezes investimos em situações que para nós são maravilhosas. E eu, por favor, não estou querendo dizer que você não tem que investir o seu dinheiro naquilo que você acha que deve investir. Quem sou eu? Eu estou dizendo que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos orienta. Também não estou dizendo que não é para você investir na sua família. O que eu estou dizendo é que existe um reino, o qual não é commodity, o qual não é criptomoeda, mas ao longo dos séculos tem feito os reis se manterem reis, como manteve Ezequiel. Tem levantado reinos falidos, como foi o que Salomão herdou, mas porque investiu no reino, ele recebeu a sabedoria e foi o homem mais próspero, e seu reino prosperou também. Por que o senhor está falando de rei? Porque o Senhor Jesus morreu na cruz para nos libertar das trevas para a sua maravilhosa luz, sim. Mas a partir desse momento, eu e você nos tornamos príncipes, e você, minha amada princesa do Senhor. Príncipes e princesas são herdeiros de um reino. Sabe, quando a gente começa a entender o que o Evangelho é, a gente começa a entender que a gente está equivocado ou errado sobre muitas coisas, e entendemos que o nosso ponto de vista é apenas um ponto diante de toda uma realidade, diante de toda uma verdade, a qual a palavra nos ensina, nos coloca, nos afirma e prova que é, porque é promessa de Deus. Um Deus que soprou a vida num boneco de barro e ele se tornou um ser. Um Deus que fez com que eu e você, que vencemos aquela maratona e fecundamos o óvulo e logo depois nos transformamos num feto, e o gritinho do nascimento, esse mesmo Deus que está falando com você nesse dia e está dizendo para você que você tem que saber administrar. Recentemente o mundo passou por uma situação muito difícil e as consequências já estão vindo com um efeito, como eles chamam, cascata.
nós precisamos de ser prudentes, mas o que nós não podemos abrir mão é de continuar investindo o nosso tempo, os valores que vêm, o nosso prosperar no reino, porque sobre esse reino eu e você já somos herdeiros. Você está entendendo? Que Deus possa te abençoar e que você possa sabiamente investir no reino, entendendo que não é investimento perdido, pelo contrário, porque o semeador, que o Senhor Jesus contou a história, teve uma má semeadura no começo, mas ao compreender que ele precisava semear em uma terra boa, diz a palavra, olha que maravilha, que ele teve um prosperar a 100 por um. Como se antes, pois é, sobre o que ele semeou errado, o Senhor acresceu sobre ele, porque é assim que Deus faz. Ele ensina para que possamos não cometer os erros, e ao entendermos e vivermos a verdade que liberta, Ele nos prospera naquele conhecimento, pois é assim que Ele trabalha, libertando, libertando e libertando. Quanto mais conheço a palavra, quanto mais entendo o que o Evangelho tem para mim, que ele não é só o poder de Deus, não, é muito mais do que isso. Ele é um guia de fé, não, ele é muito mais do que isso. Ele é uma fonte de sabedoria e conhecimento. Beba da fonte e mate a sua sede. Quero orar com você. Soberano Deus, na beleza da tua santidade, nos prostramos com esses queridos que estão conosco, nos acompanhando na rede social. O Deus de perto continua sendo o Deus de longe, porque a fé que nos une nos faz mover. Obrigado, Senhor, por esse veículo que tu nos concede de chegar à atenção desse homem e dessa mulher. E que essa palavra venha gerar conhecimento e entendimento e uma unção a qual eu libero mediante ao conhecimento e entendimento da boa administração que estava sobre a vida de Daniel, que estava sobre a vida de José. José que administrou aquele tempo ruim, pois de tempo ruim ele conheceu e fez uma faculdade. Daniel, porque decidiu não se misturar com as iguarias do rei, e em tudo ele foi próspero, porque ele investia na linguagem do reino, naquilo que ele já havia aprendido e absorvido. Por isso, Senhor, nesse dia, visita esse homem e essa mulher, e toda a semeadura que foi lançada à beira do caminho, e toda a semeadura, Senhor, que foi lançada no meio dos espinhos, e toda a semeadura que foi lançada no meio dos predegulhos e que tem sufocado ao ponto da pessoa dizer: o que eu estou fazendo que não está dando certo? Se eu tenho Jesus e Ele é o dono do ouro e da prata. Hoje, pelo Evangelho que foi ministrado, cada um está entendendo que a saúde, que as finanças, que o prosperar, que a segurança e que é as portas abertas, conforme diz a tua palavra, se abrirão se entendermos que em primeiro lugar é o reino, para que todas as coisas sejam acrescentadas, e que cada um que decidir essa verdade viver possa receber a unção de multiplicação, como aquela semente que caiu em boa terra, porque havia já uma sabedoria, uma maturidade e uma resiliência de fazer o que é certo, possa receber a colheita da sabedoria a qual semeou. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Que maravilha! Deus tem nos ensinado que quando semeamos fé, colhemos milagres. Não é maravilhoso isso? E para colher os milagres é preciso semear em sabedoria, através da palavra. Você que tem sido um semeador conosco, compartilhando esse vídeo, que o Senhor continue abençoando e prosperando os teus caminhos. Você que tem utilizado a chave Pix para ser um contribuinte, para que possamos chegar a mais crianças evangelizando e levando a palavra de Deus de forma lúdica, compreensível e prática para elas. Que Deus te abençoe. Você que tem nos ajudado a manter essa obra, que o Senhor te prospere 100 vezes mais. Quero te agradecer e te pedir que você continue sendo um semeador conosco e continue incentivando, compartilhando aquilo que Deus tem feito através do poder da sua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e nesse dia te encha de paz. Shalom Adonai.